Hoje vamos resolver uma questão de semelhança de triângulo que caiu no exame de seleção do Instituto Federal do Pernambuco, tá? Vamos antes aqui fazer uma breve revisão de semelhança de triângulo. Não vai ser uma revisão aprofundada, tá? É só para a gente relembrar, né, o que significa triângulos semelhantes, tá? Pessoal, triângulos são ditos semelhantes quando seus ângulos são congruentes, ou seja, os seus ângulos são iguais. Por exemplo, aqui eu tenho esse triângulozinho menor aqui, que tem um ângulo de 90, de 40 e de 50 graus. E nesse triângulo maior aqui eu também tenho os mesmos ângulos, ó, 90, 40 e 50 graus. Então esses triângulos aqui eles são semelhantes, porque seus ângulos são congruentes. E como consequência disso, desses ângulos serem congruentes, a gente tem que os lados correspondentes desses triângulos são proporcionais. Como assim, pessoal? Ó, pega esse lado aqui que mede 4 nesse triângulo maior, que está entre o ângulo de 90 e de 40 graus. Esse lado ele vai ser proporcional ao lado correspondente no triângulozinho menor, que vai estar também entre um ângulo de 90 e de 40 graus. Ou seja, esse lado 4 aí é proporcional ao lado que mede 2 ali no triângulo menor. Que vai ser igual também, pessoal, eu relacionar com esse lado maior que mede 8, ó, que está entre o ângulo de 50 e de 40 graus. Ele vai ser proporcional a esse lado que mede 4, que também está entre o ângulo de 50 e 40 graus. É o lado correspondente, tá? Então aqui eu vou ter 8 sobre 4, que também vai ser igual ao relacionar aqui, ó, esse lado que mede x, que eu não sei quanto é, que está entre o ângulo de 90 e 50 graus, com seu lado correspondente no triângulozinho menor, que está entre o ângulo de 90 e 50 graus. Daí eu tenho x sobre 3, porque o lado correspondente do x aqui no triângulozinho menor é 3, tá? Daí, pessoal, com essas relações aqui de proporcionalidade, eu consigo encontrar o valor de x que eu quero encontrar. Como é que eu faço isso? É só igualar aqui a minha relação, né? Que é x com o seu lado correspondente no triângulozinho menor, que é 3, vai ser igual a qualquer uma dessas relações aqui também, ó. 8 sobre 4 ou 4 sobre 2, como está aqui escrito aqui em cima. Eu poderia fazer aqui x sobre 3 é igual a 8 sobre 4. Aí eu resolveria aqui isolar o x. Também poderia fazer isso com 4 sobre 2, que também é igual, como está aqui nessa relação, ó. Todo mundo é igual aqui. Poderia fazer isso. Vamos fazer isso aqui para achar o valor de x? Ó, x sobre 3 é igual a 4 dividido por 2 é 2. Daí eu tenho esse 3 dividindo aqui, ó. Eu posso passar ele multiplicando, né, com a operação inversa. Então eu vou ter que x é igual a 2 vezes 3, então x é igual a 6, tá? Então esse aqui seria o valor de x, tá? Então é isso, pessoal. Triângulos semelhantes são triângulos que têm ângulos iguais. E como consequência disso, os seus lados correspondentes são proporcionais. E a gente consegue usar isso a nosso favor para descobrir o valor de um lado, por exemplo, como a gente fez aqui. Tranquilo? Agora vamos para a resolução da questão do IF do Pernambuco. E vamos lá. João foi visitar a Torre Eiffel, na França, e quis fazer um experimento utilizando seus conhecimentos de geometria. Ele se posicionou ao lado da torre e percebeu que, no mesmo instante em que a sombra da torre media 36 metros, a sua sombra media 0,20 metros. Sabendo que sua altura é de 1,80 metros, João concluiu que a Torre Eiffel tinha altura de: alternativa A, 360 metros, alternativa B, 324 metros, alternativa C, 180 metros, alternativa D, 540 metros e alternativa E, 240 metros. Agora vamos analisar a situação, né? Para quem não conhece, isso daqui é a Torre Eiffel. Ela fica localizada na França, né? Daí, essa daqui é a torre. Se você for parar para notar, pessoal, essa torre, ela é na vertical. Ela não é inclinada para nenhum lado, tá? Ela é reta. É na vertical, beleza? A coisa interessante a se notar. Certo. Aí ele está perguntando a altura dessa torre. A questão é que a gente encontra a altura dessa torre. Essa torre, ela projeta uma sombra de 36 metros. O Sol, por exemplo, digamos que o Sol está aqui, ó. Daí ele está com os raios solares, né? E essa torre ela vai projetar uma sombra para cá, tá? Que é uma sombra de 36 metros. Aí tem esse menino aqui, João, que ele viu que a sombra dele, quando ele está do lado da torre, projeta uma sombra de 0,20 metros. Então esse rapaz ele projeta essa sombra aí de 0,20 metros, beleza? Eu vou desenhar aqui essas situações aqui e já volto, tá? Eu vou apagar essa figura para a gente ganhar mais espaço e já volto, tá? Pronto, pessoal, já desenhei as situações aqui. Essa figura maior aqui representa a torre e a sombra da torre, tá? Em vermelho aqui é a altura da torre, que eu não sei o que é. Vou chamar de H, que eu não sei o que é, então minha incógnita aqui vai ser H, beleza? Tranquilo. E esse em preto aqui embaixo é a sombra da torre, que mede 36 metros, tá? E essa figura menor aqui, em vermelho aqui é a altura do rapaz, né, que é 1,80. E em preto aqui é a sombra projetada por ele, que é 0,20 metros, beleza?
Beleza, pessoal. Agora vamos analisar uma coisa. Como a Torre Eiffel é uma torre que é na vertical, ela é uma torre reta, o ângulo em comparação ao solo, aqui, ó, o ângulo em relação ao solo, que é esse ângulo que eu vou pintar de vermelho, ele vai ser o mesmo ângulo em comparação ao solo de João aqui também. Porque o João está em pé, né? Ele está reto, e a torre também. Então esse ângulo formado entre a torre e o solo, e João e o solo é o mesmo, beleza? E continuando, dá para a gente fazer essa projeção aqui, ó, para a gente formar dois triângulos, para melhorar nossas análises, beleza? Aí esse ângulo aqui da frente do triângulo, pessoal, esse ângulo aqui da frente que eu vou pintar de azul, ó, da torre, ele vai ser o mesmo ângulo do que João também aqui na frente, ó. Por quê? Porque a intensidade dos raios solares é a mesma nas duas situações, né? A intensidade é a mesma porque o experimento foi feito na mesma hora, como eu falei para vocês. João estava do lado da torre. E como o João está na vertical e a torre também, esse ângulo formado por essa projeção que eu fiz entre o solo e essa projeção é o mesmo nas duas situações. Tranquilo? E como a gente tem dois ângulos congruentes aqui, o terceiro, que eu vou pintar de verde, ele também tem que ser congruente. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Suponha a situação hipotética. Digamos que esse ângulo aqui vermelho é 90 graus. E esse em azul aqui é 60. Necessariamente esse em verde aqui vai ter que ser 30. Tá? Nessa situação hipotética que eu estou fazendo. Então, como esse ângulo vermelho também é igual no caso aqui de João, que é 90, aqui esse azul vai ser 60, necessariamente o outro também tem que ser 30. Ou seja, necessariamente esse terceiro ângulo também tem que ser igual, tem que ser congruente nos dois triângulos, beleza? Como os três ângulos são iguais, a gente tem como aplicar semelhança de triângulo, que a gente viu na revisão, tranquilo? Como é que eu aplico isso? Ora, pessoal, o lado correspondente aqui à altura da torre, que está entre o ângulo verde e o ângulo vermelho, que é H, ele é proporcional ao lado que está entre o ângulo verde e o vermelho também, no triângulozinho de João, que é 1,80. Então, eu vou colocar aqui 1,80, tá? Que é igual a esse lado 36 metros da torre, a sombra da torre, que está entre o ângulo vermelho e azul, que é proporcional também ao lado do ângulo vermelho e azul no triângulozinho ali de João, tá? Que é a sombra dele, né, no caso, que é 0,20. Então a gente tem isso daqui. E para resolver, basta eu isolar o H, que eu vou encontrar a altura da torre Eiffel. Basicamente é isso. Assim que a gente aplicaria semelhança de triângulo nessa situação, beleza? Então vamos fazer isso, ó. Podemos multiplicar aqui cruzado, ó. Eu vou ter 0,20 H, que é igual, aí eu multiplico aqui cruzado também, 36 vezes 1,80, beleza? Beleza. Vou colocar aqui de lado e vou realizar essa conta aqui, ó. 36, vou colocar até de vermelho para você não se confundir. 36 vezes 1,80. Tranquilo? 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 8 é 48. Vai 4. 6 vezes 1 é 6, mais 4 é 10. Então a gente vai ter isso. Tá? Agora realizando a conta aqui com 3 agora. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 8 é 24. E vai 2. 3 vezes 1 é 3, mais 2 é 5. Então, somando isso aqui agora, a gente vai ter 0, 8, 4 e 5 mais 1 é 6. Tá? E como temos dois números após a vírgula aqui, ó, 1,80, temos que ter dois números após a vírgula aqui também. Então, eu vou pular uma, duas casas, beleza? Então, eu vou ter 64,80. 36 vezes 1,80 é 64,80, beleza? Então, a gente vai ter 0,20, H é igual a 64,80. Agora, isolando aqui o H, o 0,20 está multiplicando, vou passar ele com a operação inversa, que é a divisão. Então, eu vou ter 64,80 sobre 0,20. A operação oposta aí da multiplicação é a divisão. Beleza, pessoal? Aí, nessa situação aqui, na hora da prova, por exemplo, seria interessante você perceber o seguinte, que se eu multiplicar esse numerador por 10 e esse denominador por 10, e eu posso fazer isso, né, pessoal? Porque quando eu multiplico o numerador e denominador de uma fração pelo mesmo número, o valor dessa fração ela não muda. Você encontra uma fração equivalente que vale a mesma coisa. Tranquilo? Então eu posso fazer isso. E por que por 10? Porque se eu multiplicar por 10, ó, essa vírgula ela vai andar para a direita e eu vou ter 648,0. Esse vírgula 0 a gente pode desconsiderar. Porque, por exemplo, quanto é 1,0? 1,0 é 1. Então, esse 0 depois da vírgula, como não tem nenhum número depois do 0, depois da vírgula, a gente pode... Ele não vai servir para nada, tá? A gente pode tirar ele.
Mas, por exemplo, se depois do zero tivesse 1, tivesse 0,1, aí eu não poderia ignorar, tá? Só posso ignorar porque só tem zero depois da vírgula. Então, multiplicando por 10, aqui em cima a gente vai ter 648,0. Mas como eu falei para você, ó, só tem zero após a vírgula, a gente pode ignorar isso, tranquilo? Mesma coisa aqui no denominador. Quando eu multiplicar por 10, essa vírgula vai andar e eu vou ter 0,2,0. O zero à esquerda, pessoal, não influencia em nada também, porque 0,2 é 2. Então, posso apagar esse zero aqui. E na mesma situação do numerador, eu posso apagar esse vírgula zero também, porque só tem zero após a vírgula. Então, eu posso apagar. E agora fica mais simples de fazer essa divisão, né? Do que fazer a divisão com um número decimal, que fica mais fácil, porque eu vou ter h é igual, eu vou dividir aqui, vai dar 324, né? 324, beleza? Metros. Então, a altura da Torre Eiffel, né, é 324 metros. Então, essa é a resposta, pessoal, 324 metros. A alternativa correta aqui seria a letra B, 324 metros. Então é isso, pessoal. Foi uma questão aqui bem simples. O mais difícil aqui era você interpretar a questão, né, para aplicar a semelhança de triângulos. E é isso. Espero que você tenha gostado da aula. Se te ajuda de alguma maneira, deixa aí seu like e espero você na próxima aula.